muito obrigada. Você que está nos assistindo pela TV, pelo YouTube, muito obrigada pela sua companhia. E hoje, então, vamos estudar mais um pouco sobre a grande verdade, homem, filho de Deus, né, propagada pela Seichanoye. E se é sua primeira vez que está tendo um contato com a Seichanoye, Seichanoye é uma filosofia religiosa que transmite para a humanidade que o homem é filho de Deus, que a doença não existe, que a morte não existe, que o pecado não existe. E essas afirmações são tão impactantes que certa vez um garoto de 12 anos, ele estava brincando no caminhão do pai que estava parado, né, lá fingindo ser um motorista, e de repente cai uma revista, né, no colo dele, né, que ele balançava o caminhão e cai uma revista da Seichanoye no colo dele, e ele começa a ler a revista, né, e lê lá, né, a morte não existe. Ele falou, nossa, o que é isso? Aí ele continua lendo, né, o pecado não existe. E, nossa, que religião que é essa, né? E aí continua. A morte não existe, o pecado não existe, a doença não existe, porque não são criações de Deus. Depois que ele leu essa frase, porque não são criações de Deus, aí ele falou, não é que faz sentido? Né? Hoje esse menino de 12 anos é um preletor da Seichanoye, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu agradeço, né, a todos aí de Minas, de todos os estados do Brasil que estão sempre aqui, né, com a gente, né, nesse programa. Ou seja, um menino de 12 anos se emocionou ao ouvir a frase, porque não são criações de Deus. Essa é a grande verdade da Seichanoye. Somente o bem é a criação de Deus. A morte não é bem, o pecado não é bem, a doença não é bem, significa que não são criações de Deus. Né? E hoje nós vamos falar sobre o lar, né? Sobre a família. E nesse tema tão importante, né? Sobre a família, né? Sobre a iluminação do seu lar, eu gostaria de iniciar então com essas palavras. Acredite só no bem, acredite só na criação de Deus. A sua família é criação de Deus, ela é bem absoluto. Creia nisso. Nós vamos usar então, nesse tema, né, iluminando a sua vida familiar, o livro Pequenos Milagres, da professora Junko Taniguchi, tá? E também o livro Para Realizar o Amor e a Oração, do professor Seicho Taniguchi. Tá? São dois belíssimos livros que você pode estar, né, adquirindo no nosso site livrariasni.org.br. Tá? Lá você vai encontrar todos os livros já traduzidos, né, pela Seichanoye do Brasil, que são centenas de livros, e você vai poder estudar e se aprofundar cada vez mais nessa verdade, né, de que o pecado, a doença e a morte não existem, porque não são criações de Deus, de que só existe Deus e o bem, né, e de que você é filho de Deus, tá bom? Se você não tem acesso, né, a um computador, então ligue de um telefone fixo para o 0800 770 2600 ou de um celular, não é? Para 5074 4180, tá bom? Então, também esses telefones estão aí na sua telinha e você vai poder estar falando com um dos nossos atendentes que vai te atender com muita alegria, e deles você vai saber como adquirir os livros da Seichanoye, como frequentar a Seichanoye, qual o local mais próximo da minha casa, sobre as academias da Seichanoye, os seminários, né, nós temos 7 academias em todo o Brasil funcionando a todo vapor aí para te receber, né, com seminários maravilhosos de 2 dias, 3 dias, 5 dias, né, que você pode passar com a gente aprendendo e nos ensinando também, né, nessa troca maravilhosa de amor, de energia, tá bom? Então, dá uma ligadinha para nós, fique sabendo desse universo que é a Seichanoye, tá? E vamos lá, então, estudar sobre a família, né? A iluminação da nossa família, como podemos iluminar o nosso lar através das palavras da verdade. Nesse livro, então, Pequenos Milagres, da professora Junko Taniguchi, né, que ela
ela é esposa do nosso Supremo Presidente da Seicho-no-ie e ela é a Suprema Presidente da Associação das Mulheres da Seicho-no-ie, né, que em japonês nós chamamos de Shirohato. Em português falamos pomba branca, né? Mas é a Associação das Mulheres da Seicho-no-ie. Então, a nossa Suprema Presidente desta Associação das Mulheres nos orienta, né, de inúmeras maneiras de como deve ser, mas não é que ela dita, né, como deve ser a mulher atualmente, mas o modo dela viver, né, o modo dela se portar com seus familiares já nos orienta, né, como é essa nova mulher, né, a atuação dessa nova mulher dentro do lar, para a gente realmente iluminar a nossa vida familiar, tá? Então, aqui ela conta, né, um episódio bem interessante, que ela recebeu na casa dela um envelope, né, e estava endereçado a ela, mas ela estranhou aquele envelope, parecia de uma agência de viagem, ela falou, meu Deus, o que será que é isso? Né? E ela pensou, acho que meu filho vai viajar, né? Chegou algum informativo. O filho ligou e esclareceu para a mãe, não vou viajar, nada. Aí ela falou, bom, já que está no meu nome, deixa eu abrir. Quando ela abriu, ela viu que estava dito que parabéns, você foi sorteada. Falou, nossa, né? Eu ganhei 2 convites para um musical encenado por um grupo de teatro lá do Japão e também 2 convites para um jantar num hotel. Puxa, ela ficou feliz, né? Aí ela tinha se esquecido de que ela tinha ido, né, numa loja e feito compras e realmente preenchido um cupom que participaria então de um sorteio. Só que no dia que ela fez a compra na loja, ela já preencheu o cupom e na hora já teve um sorteio, ela já foi sorteada, né? E com um valor, né, em dinheiro para que ela pudesse fazer compras. Então ela já tinha ficado contente, né? Já tinha sido sorteada. Só que depois disso, o rapaz da loja falou assim, olha, preenche outro cupom porque vai ter outro sorteio. Aí ela preencheu. Né? Aí sim, veio para casa, passado um tempo, veio a notificação de que ela novamente havia sido sorteada. Quando ela contou tudo isso para o marido, que é o nosso Supremo Presidente da Seicho-no-ie, ele disse assim para ela, nossa, né? É porque você tem boa intenção, por isso que você foi sorteada, né? Você tem boa intenção para me agradar. Aí ela ficou feliz, né? Puxa, meu marido ficou feliz, mas ela não entendeu muito bem as palavras dele, né? E eu tenho boa intenção para agradar meu marido. Aí ela falou, o que você quer dizer com isso, né? Aí ele respondeu, você apoia o marido em todos os sentidos, né? Então ela diz, eu não sabia se ele estava falando sério ou gracejando, então falhei-lhe em tom sério. Conscientemente, eu não tenho essa intenção, mas faço o que sinto naturalmente, né? Então, olha que interessante como a professora Junko vai passando pelo, né, modo dela de ser, ela vai passando essa naturalidade de nós vivermos no nosso lar, não com essa superficialidade de agradar o outro, né? Ela percebeu assim que ela não tem essa intenção de agradar o marido dela. Ela age naturalmente com o marido. Ela se porta de maneira natural, né? Mas aí ela vai escrevendo aqui. Aproveitando as palavras do meu marido, refleti se realmente tenho essa boa intenção de apoiar meu marido e cheguei a uma conclusão um pouco diferente. Acho que as pessoas vão rir do que escrevo, mas, em vez de apoiar meu marido, prefiro torcer por ele. A razão dessa torcida está no modo de viver e pensar do meu marido, que é totalmente conveniente para mim. Então, olha que interessante, ela torce pelo marido, né? Ela vibra, né, pelas ideias do marido, pela vida do marido, né, pelo trabalho do marido, porque ela sente que o modo do marido de ser e de pensar, né, é totalmente convincente para ela. Ou seja,
essa é a docilidade da mulher dentro do lar, né? De aceitar docilmente, né, o modo de ser do marido. A aceitação dela do modo de ser do marido é tão natural, é tão espontânea, que ela não tem nenhuma preocupação em agradar o marido. Por isso que ela estranhou o marido dizendo, você tem uma boa intenção para me agradar, por isso você foi sorteada. Ela pensou, nossa, mas eu não fico pensando em agradar o meu marido. Simplesmente eu aceito o meu marido, né, exatamente como ele é. E eu sinto, né, que ele me convence pelas suas ideias, pelo seu modo de viver, pelo seu trabalho, ou seja, ela se sente uma só com o marido. Quando a gente vive essa unidade dentro do lar, não precisa ter esforço em agradar o outro, não precisa ter preocupação, né, de fazer o que o outro quer, porque muitas vezes essa preocupação vem justamente da ideia da separação, da ideia de que marido e mulher são seres separados, né? E que então precisam um agradar o outro para que possam se sentir um só. Na verdade, marido e mulher é alma gêmea, já são um só. E como um só, né? Então o agir de um vai impactar no outro de uma maneira natural. É o agir do outro que naturalmente vai corresponder ao pensamento, né, do seu cônjuge. E essa é a verdadeira união matrimonial, essa é a verdadeira, né, união dentro de um lar. Né? Então, foi muito interessante, né? Então, é bem interessante essa colocação da professora Junco, né? Que como, né, a Suprema Presidente da Associação das Mulheres, ela vai transmitindo para nós, já agora no século XXI, né, nessa nova vida da mulher, que não é uma vida de submissão ao marido, né, mas é uma vida de torcer pelo marido, uma vida de união, uma vida de aceitação plena, né? Uma vida assim, de um viver natural, e é nesse viver natural que as coisas vão acontecendo, inclusive a prosperidade, porque ela já tinha ganho dinheiro, agora ela ganhou convite para uma peça teatral, convite para um jantar, ou seja, né, a harmonia tão grande dentro de um lar, desse viver natural, desse viver um só, de um aceitar o outro, né, de um respeitar o outro, que naturalmente, então, a prosperidade também se manifesta. Tá? Então, dessa forma, né, eu gostaria de fazer a colocação, né, desta mensagem da professora Junco, né, para que a gente pudesse refletir, né, um pouco sobre isso. Como que é a vida no seu lar? Né? Você está realmente, né, aceitando a vida do outro, recebendo com amor a vida do seu marido, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, né, dos seus pais, sogro, sogra, todos os familiares. Você está aceitando como parte da sua vida? Né? Se não for assim, você vai se sentir sempre muito incomodado. Você vai sentir sempre assim que precisa, né, de sacrificar-se pelo outro. Né? Então, aqui a gente falou de marido e mulher, mas pensando em pais e filhos, não é? Quantas mães, né, deixam de estudar, deixam de trabalhar. Os pais também, muitas vezes, né, deixam de lado os seus sonhos, pensando, né, em sacrificar-se pela família. Só que vai chegar um momento em que isso vai ser um peso, né, nas costas daqueles, né, que receberem as seguintes palavras: eu me sacrifiquei por você, eu deixei de estudar por você, eu deixei de trabalhar por sua causa, e agora é isso que você se apresenta para mim, é dessa forma, né, que você está agindo, sem trabalhar, sem estudar, tanto que eu me sacrifiquei. Quantas vezes os filhos ouvem isso dos pais? Né? Só que esse peso os filhos não merecem. E eles não merecem se você também se achar merecedor de realizar os seus sonhos. Então, dentro de um lar, né, a gente não pode se anular. Dentro de um lar, a gente tem que realmente seguir os nossos ideais internos, justamente porque a gente ama o outro. A gente nunca deve, né, deixar de fazer alguma coisa para que depois cobre.
Se não houver cobrança, está tudo bem. Mas se é para deixar de fazer alguma coisa, para cobrar no futuro, não faça. Ninguém merece esse peso, tá bom? Fica agora com uma dica do programa da Seiichi Nei na TV. Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse tema sobre a iluminação da vida familiar. Muito obrigada. Seja você também um mantenedor do programa Seiichi Nei na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Tem agora em mãos, para continuar, né, a nossa palestra, o livro Para Realizar o Amor e a Oração. E nesse livro, do professor Seiichi Taniguchi, tá? Ele assim, expõe inúmeros relatos, inúmeras experiências de vida. Então é um livro muito rico, muito gostoso de ler, né? E se você está agora tendo essa oportunidade, né, de ouvir essa palestra, eu gostaria de te convidar para que você seja também um mantenedor deste programa, tá bom? Então, ligue aí para nós, um telefone fixo 0800 770 2600 ou de um telefone celular 50 74 41 80, tá bom? Ligue para nós e declare, né? Gostaria de ser também um mantenedor do programa da Seiichi Nei na TV, porque desta forma você vai continuar assistindo essas palestras pela TV, pelo YouTube e também proporcionar que milhares de outras pessoas também possam receber esse programa, tá bom? Então a gente conta com o seu amor. Neste livro, Para Realizar o Amor e a Oração, tem um relato bem interessante, né, de uma senhora que ela odiava terrivelmente o marido dela, tá? Porque ele era um jogador inveterado, então ele tinha vício de jogar e perdia todo o dinheiro do salário em jogo. Então, lógico que ela, né, pela lógica, né, fenomênica, ela odiava o marido por conta disso. E como que ela manifestava esse ódio, né? Ao lavar as roupas, né, de casa, então ela lavava dela, lavava dos filhos antes e com aquela água suja ela lavava a roupa do marido, para ver o quanto que ela odiava o marido, né? Então ela realmente desprezava, tá? E sempre ele continuava, né? Recebia, gastava tudo em jogo, geralmente perdia, né? E então eles viviam numa dificuldade financeira muito grande, tá? Mas, um dia, ela foi convidada, né, a assistir uma palestra da Seiichi Nei. E ela foi porque ela tinha uma cunhada que sentia dores terríveis nas pernas. E essa cunhada, ao ouvir uma palestra da Seiichi Nei, se curou das dores nas pernas. Então ela falou, nossa, Seiichi Nei é maravilhosa, né? Eu também quero assistir uma palestra da Seiichi Nei, né? E ela foi ouvir uma conferência da Seiichi Nei e neste dia foi dito numa palestra que não existe neste mundo uma só pessoa má, que todos são filhos de Deus perfeitos, né? E o que parece defeituoso é fruto da nossa mente defeituosa, tal qual a paisagem perfeita que aparece distorcida quando vista através da lente defeituosa, né? Esclareceram também nessa palestra que marido e mulher constituem um só corpo. Um marido imperfeito significa a existência de uma esposa imperfeita. Orientaram-na a reverenciar o marido como ao próprio Deus, obedecendo-lhe incondicionalmente. Então, olha que interessante, né? Como
eu citei, né, ao abrir essa palestra, o caso da professora Junko. Ela tem tanto essa consciência de unidade com o marido, que esta consciência significa reverenciar o marido. É a consciência que essa senhora não estava tendo. Ela tinha o contrário, a consciência de separação do marido, a tal ponto de lavar as roupas do marido com a água suja, né? Porque ele não é igual a mim, ele é pior que eu, ele é odioso. É assim que ela via o marido, né? Então, o natural dela, né, diferente da professora Junko, que o natural é trazer felicidade para o marido, né? Sentindo-se uma só com o marido, o natural dessa esposa é trazer cada vez mais tristeza para o marido. Porque imagina um marido, né, quando coloca roupa, sentir, né, aquele odor de água suja, né, sentir o desprezo da esposa. Né? Mas, graças a uma palestra da Seiichi no Ie, ela percebeu que tudo estava na mente dela, que o marido odioso é fruto de uma mulher odiosa, do marido imperfeito, de uma mulher imperfeita, ou seja, marido e mulher são espelhos, né? Refletem-se um ao outro, né? Então, quando ela percebeu isso, ela decidiu, né, que ela ia deixar de criticar o marido, né? Deixar de odiar o marido. Ela compreendeu que ela e ele formavam, na verdade, um só corpo e que a sua falta de qualidade como esposa é que empurrava o marido para o jogo e o alcoolismo. Ainda tinha essa, né? Ele bebia muito, né? Mas ela percebeu que é ela que estava jogando o marido para essa vida ao desprezar o marido, né? Ao odiar o marido, ao criticar o marido, tá bom? Bom, então o que ela fez? Mudou a mente. Né? Começou a abençoar o marido, né? A agradecer mentalmente o marido, tá? E aí, ela decidiu, então, colocar tudo isso em prática, né? E quando o marido, então, ele viajava, né, ele ficava meses fora por causa do trabalho dele, né, em alto mar. Quando ele voltava, então ele ia jogar para ficar um pouco com os amigos dele. E é isso, então, que ela também não gostava, né? Só que aí o que aconteceu? Ele jogou, chegou em casa e novamente tinha perdido no jogo. E naquele momento ele já pensou, meu Deus, a minha mulher vai me atacar, porque normalmente ela ia meio que para dar uns socos nele, né? De tanta raiva que ela tinha, ela até atacava ele, né, fisicamente. Então ele já chegou meio assim esperto, esperando que a mulher fosse atacá-lo, porque justamente ele tinha perdido no jogo. Mas aí a mulher não se manifestou dessa forma negativa, ao contrário. Ela falou assim, não, você está meio abatido, né? Eu acho que você perdeu de novo no jogo. Mas não se preocupe não, porque como já teve outras vezes que você ganhou no jogo, sem que você soubesse, eu peguei um pouquinho de dinheiro da sua carteira. Então, ó, esse mês a gente tem para as despesas, não precisa se preocupar. Nossa, quando ela falou daquele jeito para ele, ele falou, não acredito, minha mulher é outra mulher, né? Se transformou. E naquele momento ele ficou assim, né? De queixo caído, né? Meu Deus, né? Então diz aqui o professor Seiichi, o marido ficou boquiaberto, não conseguia acreditar no que ouvia. Quando finalmente conseguiu fechar a boca, lágrimas rolaram dos seus olhos. Ajoelhou-se diante da esposa e disse chorando, desculpe-me, nunca mais jogarei. Entrei nesse caminho sem pensar, me perdoe. Né? E neste momento, então, né? Ou a partir deste momento, ele nunca mais jogou. Né? E, naturalmente, a harmonia se estabeleceu naquele lar. Lógico que essa atitude da esposa alegrou o marido, ela não o criticou, né? Mas é lógico que a decisão do marido de não mais jogar, de não mais beber, também alegrou a esposa. Então, ambos, né? Se beneficiaram, ambos, né, desejaram o melhor um para o outro, e quando há esse sentimento dentro do lar, não há como existir, né, a desarmonia. E naturalmente, então, né, esse lar
cada vez mais, né, se transformou. Diz aqui que ela já não lavava mais as roupas dele com água suja, né? Antes ela sentia repulsa até em tocar na xícara que o marido deixava resto de chá. Agora esse resto provocava-lhe ternura e passou a tomá-lo até com alegria. Ela até tomava o final do chá na xícara dele, ou seja, ela começou a se sentir um só, né, com aquele marido. Certa vez, eu recebi na minha casa uma mãe e um filho para que eu desse uma aula particular, aula de reforço escolar para esse filho. Mas mãe e filhos, meus amigos, então antes eu servi um almoço para os dois, só que o menino era uma criança, tinha uns 8 anos, ele deixou, né, metade da comida no prato. E eu desde criança participo da Seitanaye e sempre aprendi que alimento é vida de Deus e que não pode ser jogado fora. Naquele momento eu falei, meu Deus, na minha casa eu vou jogar comida fora? Não, eu nunca fiz isso, né? Aí o que eu fiz? Pedi licença e peguei o prato do garoto e terminei de comer a comida dele, né? Naquele momento que a mãe viu eu fazendo, né, esse gesto, ela olhou para mim e falou assim, Lília, você não é mãe, né? Mas eu, como mãe, jamais faria o que você fez. Eu nunca comi o resto de comida do meu filho e você comeu, né? Olha, eu pensei que você não tivesse, né, esse sentimento de mãe, mas você tem até mais do que eu. Foi isso que a minha amiga me disse. Na verdade, naquele momento, eu me senti um só com aquele menino. Então, a comida dele era minha comida, né? Porque naquele momento eu me senti um só, não só com ele, mas também com o alimento que é vida de Deus. Quem sabe esse não seja o grande caminho para a harmonia no seu lar? Sentir um só com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e com tudo e com todos, né? Sinta-se um, né? Porque aí você vai vibrar esse um, e você vai vibrar esse amor. E quando a gente vibra amor no lar, não tem como, né, não haver prosperidade, não haver harmonia, não haver saúde. Tudo bem? Vamos vibrar sempre o bem, sejam cada vez mais felizes. Muito obrigada. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza.